Vamos para mais um vídeo com uma daquelas notícias que fazem o torcedor palmeirense sorrir logo cedo. A combinação da derrota do Estudiantes para o Botafogo e do empate do São Paulo contra o Libertad deixou o caminho aberto se o Palmeiras vencer hoje já garante a melhor campanha geral da Copa Libertadores, e isso antes mesmo da última rodada. Dá para acreditar, uma vitória simples e pronto, a liderança geral estará assegurada. Agora, me diz, torcedor está confiante. Eu estou apostando em um 3-0 para o Verdão. Este é só o primeiro vídeo da nossa quinta-feira, trazendo aquele resumo matinal para você ficar por dentro de tudo. E claro, conto com o apoio de quem está chegando agora, porque cada curtida, cada comentário faz a diferença e ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais palmeirenses. Se você está no celular, não esquece de usar a nova ferramenta de avaliação que aparece quando você interage com o vídeo. E se ainda não se inscreveu, pense com carinho em se juntar à nossa comunidade. Já somos mais de 83.200 apaixonados pelo Palmeiras conectados aqui. Garantir a melhor campanha não é só questão de vaidade, é uma vantagem esportiva real. Decidir as partidas em casa até a semifinal pode ser fundamental, mesmo que o desempenho do Palmeiras no Allianz Parque este ano não tenha sido dos mais brilhantes. Mas jogar ao lado da torcida em um mata-mata de Libertadores muda o jogo. E você prefere decidir em casa ou acha que não faz tanta diferença? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que a torcida pensa sobre isso. Ontem no treino tivemos algumas mudanças importantes. Aníbal Moreno entrou no lugar de Emiliano Martinez e Richard Rios substituiu Evangelista. A defesa permanece como já tínhamos adiantado, mas há uma possibilidade de Maurício começar no lugar de Felipe Anderson. Assim, o meio-campo do Palmeiras para hoje pode ter Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício com Vitor Roque e Luig no ataque. Claro que tudo isso será confirmado cerca de 1 hora antes do jogo, que começa às 7 da noite. Depois da partida, voltaremos para aquele tradicional bate-papo pós-jogo com as reações e quem sabe comemorando mais uma vitória. Falando em jogo, a venda de ingressos já ultrapassou os 23 mil. Será que vamos lotar o estádio? Eu sinceramente acho difícil passarmos dos 30 mil presentes. Vamos acompanhar e ver como a torcida vai se comportar hoje. Agora, mudando um pouco o foco, ontem tivemos um brasileiro começando como titular em uma partida do Campeonato Espanhol defendendo as cores de um grande clube. Infelizmente, a atuação dele foi abaixo do esperado e a mídia espanhola não perdoou. Sabemos como a imprensa lá é dura nas críticas, mas convenhamos, aqui no Brasil também não é muito diferente. A pressão sobre esses jovens jogadores é enorme, ainda mais quando a equipe já está praticamente sem grandes objetivos no campeonato. O garoto tem apenas 18 ou 19 anos e já carrega um peso gigantesco nas costas. É preciso paciência. Apesar da crítica pesada, é importante lembrar que ele já mostrou potencial em outras oportunidades, marcando gols na Copa do Rei e na Champions. Mas entrar como titular em um momento complicado com o campeonato praticamente decidido não é fácil. A motivação dos jogadores cai, a torcida cobra e a cabeça do jovem acaba ficando bagunçada. Para piorar, houve uma troca recente na comissão técnica, o que mexe ainda mais com o emocional. Mesmo assim, a titularidade dele trouxe um lado positivo. O clube recebeu uma quantia expressiva, algo em torno de 473 mil reais, graças a uma cláusula no contrato. Então, financeiramente, o saldo foi positivo? Falando em futuro, um jovem meio-campista das categorias de base assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Um garoto do Sub-17 que já conquistou 19 títulos nas divisões inferiores firmou um vínculo de 2 anos com uma multa rescisória de mais de 600 milhões de reais. Um valor impressionante que mostra o quanto o clube acredita no potencial dele. É um jogador versátil que pode atuar tanto como segundo volante, quanto mais avançado no meio-campo. Fiquem de olho nesse nome porque ele promete. E hoje é um dia especial também para a comissão técnica do Palmeiras, que atinge a marca de 350 jogos no comando do clube. Os números são de respeito: 203 vitórias, 84 empates e 62 derrotas. Foram 585 gols marcados e 277 sofridos, com um aproveitamento de 66,1%. É um trabalho consistente que coloca o Palmeiras entre as principais forças do continente.
Por fim, uma movimentação no mercado chama a atenção. João Paulo, goleiro do Santos, está sendo observado como possível reforço. Atualmente, reserva ele surge como alternativa caso as negociações com Gabriel Grando não avancem. A torcida do Santos tem um carinho especial por João Paulo e sempre que seu nome é mencionado, as discussões esquentam. Vamos acompanhar de perto essas negociações e assim que houver novidades traremos aqui no canal. Com isso, encerramos o nosso giro de notícias por hoje. Fique ligado, pois após o jogo voltaremos com mais informações e, claro, com aquele bate-papo tradicional da nossa torcida. E já que estamos falando de movimentações do mercado, é impossível não comentar sobre a importância de reforçar algumas posições específicas. A temporada é longa, a Libertadores exige um elenco robusto e o Palmeiras sabe que não pode vacilar. A janela de transferência se aproxima e as conversas de bastidor já estão fervendo. O nome do Gabriel Grando está em pauta há algum tempo, mas como todo negócio no futebol depende de muitos fatores. Valor, tempo de contrato, a vontade do jogador, tudo isso entra na balança. Caso a negociação não evolua, João Paulo desponta como uma opção viável, já que tem experiência, conhece a pressão de jogar em grandes clubes e mesmo sendo reserva no Santos atualmente, é um goleiro de qualidade. A torcida pode até se dividir, mas a comissão técnica está de olho em cada detalhe. Não se trata apenas de contratar por contratar, é preciso ter perfil, encaixe tático e mentalidade forte para aguentar a maratona de jogos e as cobranças de uma torcida que não aceita menos do que a vitória. Enquanto isso, dentro de campo, o foco total está no duelo de hoje. A chance de garantir a melhor campanha da Libertadores é real e palpável. O adversário vem com um time alternativo poupando jogadores, o que aumenta ainda mais a responsabilidade do Palmeiras de fazer uma boa apresentação e confirmar o favoritismo. Jogar em casa, mesmo que com um público abaixo da expectativa, não diminui a importância do confronto. Cada ponto conta, cada gol faz diferença em uma competição tão equilibrada. E é nessas horas que a força do elenco se mostra. As mudanças no meio-campo, com Aníbal Moreno e Richard Rios ganhando oportunidade, são prova disso. São jogadores que vinham sendo preparados para momentos como este, onde a equipe precisa de soluções de alternativas para manter o nível de performance lá no alto. Do lado da torcida, a expectativa é grande. Mesmo com as dificuldades enfrentadas, em casa este ano, o fator psicológico de decidir uma segunda partida de mata-mata ao lado da torcida pode ser decisivo. Libertadores não perdoa vacilo, e ter essa vantagem é algo que não se pode desprezar. A cada jogo, a pressão aumenta, a responsabilidade cresce e o time precisa estar preparado para responder dentro de campo. Por isso essa busca pela melhor campanha não é um capricho, mas uma estratégia bem pensada. Voltando ao cenário europeu, a situação do jovem brasileiro que foi titular recentemente serve de alerta. A imprensa espanhola foi impiedosa nas críticas, mas é preciso entender o contexto. Não é fácil para um garoto de 18 ou 19 anos lidar com essa pressão em um ambiente tão competitivo. A torcida, a mídia, todos esperam uma atuação de alto nível, mesmo quando as condições não são as melhores. Ele já havia mostrado qualidade em outras oportunidades, marcou gols importantes, mas infelizmente uma partida abaixo do esperado bastou para gerar uma enxurrada de críticas. É um aprendizado doloroso, mas necessário. A maturidade no futebol vem com o tempo, com erros e acertos, e é exatamente por isso que o Palmeiras tem investido tanto em estrutura, acompanhamento psicológico e formação de base. A ideia é preparar esses jovens não só tecnicamente, mas também emocionalmente, para que consigam lidar com situações adversas. E foi com essa visão que o clube se antecipou e firmou o contrato profissional com aquele meio-campista da base que mencionamos mais cedo. Um talento lapidado no clube desde 2018 com 19 títulos conquistados nas categorias inferiores e que agora dá mais um passo rumo ao profissional. A multa rescisória, ultrapassando 600 milhões de reais, é uma clara demonstração de que o Palmeiras não quer perder esse jogador facilmente. É a nova geração chegando pronta para dar continuidade à história vitoriosa do clube.
E o torcedor pode ter certeza, nomes como esse ainda vão render muitas alegrias. Enquanto isso, a comissão técnica, prestes a completar 350 jogos à frente do Palmeiras, segue trabalhando com a mesma intensidade de sempre. Os números são incontestáveis, mas o mais impressionante é a consistência ao longo dos anos. Manter um aproveitamento superior a 66% em uma sequência tão longa de jogos enfrentando adversários de alto nível em diversas competições não é para qualquer um, é fruto de um trabalho metódico, de um planejamento bem executado e de uma filosofia que valoriza tanto o resultado quanto o processo. Claro que nem tudo são flores críticas, sempre existirão, mas é inegável que o trabalho realizado até aqui é de altíssimo nível. E mesmo com todo esse sucesso, o Palmeiras sabe que precisa se renovar constantemente. O futebol não permite acomodação. A cada temporada, os desafios se renovam, os rivais se reforçam e a pressão só aumenta. Por isso a movimentação no mercado é tão importante. Buscar reforços pontuais, investir na base e manter o elenco motivado, tudo isso faz parte de um ciclo que precisa ser constantemente alimentado. E a torcida, como sempre, tem um papel fundamental nesse processo. O apoio nos momentos difíceis, a presença nos jogos, a cobrança por resultados, tudo isso faz parte da identidade do clube. Hoje, mais uma vez, a expectativa é de um grande jogo. Mesmo que a casa não esteja lotada, o Palmeiras entra em campo com a responsabilidade de confirmar seu favoritismo e garantir a melhor campanha da Libertadores. É uma oportunidade de ouro e ninguém dentro do clube quer desperdiçá-la. O adversário vem com um time misto, é verdade, mas isso não significa facilidade. Cada jogo tem sua história e respeitar o oponente é fundamental, mas com a força do elenco e o apoio da torcida, mesmo que em menor número, a expectativa é de mais uma vitória para consolidar a boa fase. E não podemos esquecer de olhar para o futuro. A base forte, os jovens sendo preparados, a comissão técnica experiente e um elenco equilibrado são ingredientes que mantêm o Palmeiras entre os protagonistas do futebol sul-americano. O trabalho continua, a busca por títulos é incessante e cada passo dado é pensando em consolidar ainda mais a hegemonia do clube. A noite de hoje pode ser mais um capítulo dessa trajetória vitoriosa. Depois do jogo, como de costume, vamos trazer todas as análises e comentários. E se tudo correr bem, celebrar mais uma vitória. A resenha pós-jogo já é tradição e contamos com a participação de vocês para debater cada lance e cada detalhe da partida. Porque aqui a voz da torcida tem vez e tem peso. Afinal, o Palmeiras é feito por sua história, por seus títulos, mas, acima de tudo, por sua torcida apaixonada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. A comunidade esportiva foi surpreendida nesta semana por um rumor de grande impacto. A FIFA teria atualizado a sua lista oficial de campeões mundiais de clubes, reconhecendo novas conquistas históricas que estavam fora da relação anterior, entre elas a do Palmeiras de 1951. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente pela entidade máxima do futebol, mas já repercute fortemente entre torcedores e especialistas, reacendendo o debate sobre justiça histórica no esporte. Segundo fontes ligadas ao futebol internacional, a FIFA estaria revisando seus registros para incluir torneios intercontinentais organizados antes da criação da atual Copa do Mundo de Clubes, disputada sob seu comando desde 2000. Essa revisão beneficiaria diretamente clubes como o Palmeiras, campeão da Copa Rio Internacional de 1951, um torneio realizado com apoio da CBD, antecessora da CBF, e da própria FIFA, reunindo grandes clubes da Europa e América do Sul. Na ocasião, o Verdão superou a poderosa Juventus da Itália na final e se sagrou vencedor daquele que, à época, foi considerado um campeonato mundial de clubes. Embora a FIFA já tenha emitido em 2014 um comunicado reconhecendo a importância e o caráter mundial da conquista palmeirense, muitos críticos apontavam que o título não constava em listas oficiais da entidade, sendo tratado com ressalvas por parte da imprensa internacional. Com a possível atualização dessa documentação, o Palmeiras passaria a figurar oficialmente ao lado de outros gigantes do futebol,
como detentor de um título mundial, encerrando décadas de questionamentos, piadas e disputas narrativas. Rumor de que essa injustiça histórica estaria finalmente sendo corrigida provocou comoção entre os torcedores alviverdes. Para muitos, trata-se de um reconhecimento merecido, ainda que tardio, de um feito pioneiro do futebol brasileiro em tempos onde as viagens internacionais eram raras e os desafios logísticos imensos. A conquista de 1951 representou um marco, não só para o clube, mas também para o futebol nacional, demonstrando a força dos times brasileiros mesmo antes das glórias em Copas do Mundo de seleções. Agora, resta aguardar um posicionamento oficial da FIFA. Se confirmado, o reconhecimento definitivo transformará a história do Palmeiras, colocando um ponto final em uma das maiores polêmicas do futebol sul-americano. Até lá, o torcedor palmeirense já celebra com entusiasmo. O mundo é verde desde 1951. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!